Olá, meninos, tudo bem? Maravilha, né? Vamos iniciar mais uma aula. Isso mesmo, vamos iniciar nossa aula de ciências, a unidade 2 agora. Mas antes de iniciarmos, vamos ao nosso versículo da semana. O nosso versículo se encontra lá em Salmos, capítulo 111. Se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, você pode pegar para acompanhar a leitura. Pegou sua Bíblia? Ótimo! Agora você abre lá em Salmos, capítulo 111 e o versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Mais uma vez, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós quisermos ser sábios, devemos, antes de qualquer coisa, temer ao Senhor. Nós estamos lendo apenas o versículo 10, mas você pode ler o capítulo inteirinho. Tem muitas coisas boas para você aprender nesse capítulo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você faça essa leitura e aproveite tudo que o Senhor tem para falar a você. Agora vamos lá, na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos utilizar o livro de ciências, isso mesmo. Vamos ter uma aula de ciências, a nossa segunda unidade de ciências. Você vai abrir lá na página 42 e 43. Isso mesmo, página 42, página 43, que vai falar sobre o solo. O solo, isso mesmo, o solo, professora. É a terra onde nós pisamos. E então, o que será que nós vamos aprender sobre o solo? Vamos acompanhar comigo a leitura? Olha aí no seu livro. Diz assim, o solo é um componente do ambiente essencial para os seres vivos. Olha o que aqui diz na primeira frase. O solo é um componente do ambiente e ele é essencial para os seres vivos. Ou seja, tem muitas espécies que só conseguiriam sobreviver se existisse o solo. Muitas. Por isso ele é essencial. É no solo que o ser humano cultiva as plantas, que ele cria animais, faz construções. Além disso, é no solo que alguns animais constroem os seus abrigos e que muitas plantas se fixam, absorvendo água e sais minerais. Então, no solo, a gente pode cultivar as plantas, a gente pode criar animais, a gente pode construir nossas moradias, fazer várias outras construções. Os animais também constroem seus abrigos, as plantas fixam as suas raízes para serem sustentadas ali. Olha só a importância do solo. O solo é muito importante para o ambiente e para os seres vivos. E ainda diz assim, continua dizendo assim, observe. A professora Raquel, estão vendo aí na imagem a professora Raquel? Então, a professora Raquel organizou os alunos em grupos e pediu a cada um que coletasse amostras da parte superior do solo de diferentes locais da escola. Então, a professora Raquel juntou todos os alunos da sua turma e aí pediu para cada um, fosse lá no pátio da escola, coletasse, pegasse um pouquinho, uma amostra do solo que tinha ali naquela escola. E assim os alunos fizeram. Vamos lá acompanhar. Tem uma questão que diz assim, o que é que você acha que pode existir em uma amostra do solo? O que é que você acha que tem em uma amostra do solo? O aluno da professora Raquel foi lá, coletou um pouquinho da amostra do solo, tá lá, aquela amostra na sua mão que vai mostrar a professora. Mas você aí de casa, o que é que você acha que vai ser encontrado naquele pouquinho de terra que aquele aluno pegou? Olha só as opções. Você acha que tem água? Naquela terra ali tem água? Você acha que tem ar? Você acha que tem rochas?
Você acha que tem animais, aquela parte de terra? Você acha que tem restos de seres vivos? Ou você acha que tem partes de plantas? Você acha que tem o que dessas coisas aí? Você pode marcar, assinale com um X, tudo aquilo que você acha que tem nessa pequena parte do solo que os alunos da professora Raquel coletaram como amostra. Depois que você marcar o que é que você acha, aí sim, ó, nós vamos na outra página, na página 43, continuar a nossa leitura, que diz assim: ao cavar o solo do jardim da escola com uma pá de jardinagem, Raquel e alguns de seus colegas encontraram rochas, folhas e raízes de plantas e pequenos animais. Olha só, quando escavaram lá a terra do jardim da escola, o que foi que eles encontraram no solo? Rochas, que mais? Encontraram folhas, encontraram raízes e encontraram até restos de pequenos animais. Gente, tem tudo isso no solo, professora? Tem sim, porque eles encontraram. Continua dizendo assim, ó. Além disso, eles perceberam que o solo tinha uma coloração escura e tinha água, pois quando Raquel apertou com as mãos, sentiu que estava úmido. Olha só! Então eles encontraram rochas, folhas, raízes, restos de pequenos animais e agora descobriram que no solo também tem o quê? Água. Quando ela apertou assim, ó, a terra estava úmida. Isso significa que no solo também tem água. Eles também constataram que os grãos do solo eram fininhos e bastante unidos uns aos outros. Quantas descobertas, não é? É apenas uma amostra do solo? Muito interessante. Tá aí, ó, os amiguinhos Márcio, Rodolfo, Aline e Raquel cultivando o jardim da escola, coletando a amostra de solo lá no jardim da escola. E continua dizendo assim, ó: as rochas, as folhas e as raízes de planta, os animais, o ar e a água são alguns dos componentes que podemos encontrar no solo. Olha aí o que a gente já havia comentado. Então, o solo ele é composto de quê? O que tem no solo? Rochas, restos de animais, folhas, raízes, água, ar. Tudo isso está na composição do solo. Professora, quanta coisa! Nunca imaginei que o solo pudesse ter tanta coisa assim. Pois é, tem tudo isso no solo, a gente nem imagina, né? Quando vemos ali no jardim aquela terrinha que tem tudo isso dentro dela. Pois é assim que o solo é formado, composto por essas coisas. Vamos lá, você pode passar a página e aí continua a leitura dizendo assim: o grupo de Lucas coletou amostras de solo do parque da escola. Menino, olha só, uma turma coletou amostras do jardim, o outro grupo coletou amostras de quê? Do solo do parque. E agora? Será que tem alguma diferença entre o solo que está lá no jardim e o solo que está lá no parque? Vamos ver? Lucas e seus colegas perceberam que esse solo era composto basicamente de areia. Olha, então já no grupo de Lucas, o solo que eles encontraram era basicamente composto de areia. Além disso, ele tinha uma coloração clara e os grãos de areia eram grossos, soltos e secos. Tem diferença do outro solo? Tem sim. No primeiro solo, como era? A coloração era mais escura, os grãos eram mais unidos. Quando se apertou o solo, era um pouco úmido.
E agora, como é que são os grãos desse solo? Diz aqui, ó, que os grãos são grossos, são soltos e são secos, e a coloração do solo agora é um pouco mais clara. O solo é composto basicamente de areia. E no outro solo tinha raízes, tinha folhas, tinha restos de animais, tinha água, tinha ar, tinha bastante coisa. E continua dizendo assim: os colegas de Lucas também viram algumas formigas andando na areia, carregando pequenas folhas. Então as formigas estavam lá trabalhando, ó, por cima da areia, carregando as suas folhinhas. Vejam aí os amigos de Lucas, Marina, Pedro, Sara, juntos com Lucas, coletando as amostras do solo. Ao final da atividade, Raquel, Lucas e seus colegas perceberam que o solo apresenta diferentes componentes: areia, argila e o humus. São alguns deles. Humus, professor, o que significa humus? Tá bem aí no seu livro, ó. Humus é o material resultante da decomposição de restos de animais e de plantas. Como assim, professora? A professora vai dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente usa os legumes na cozinha, né? A mãe tá lá preparando o almoço, fazendo, e aí sobrou as cascas da batatinha, da cenoura, do chuchu, aqueles restos ali, aquelas casquinhas. Se ela jogar lá no quintal, com o passar do tempo, aquilo ali vai se desmanchando, vai se decompondo e aquilo ali vai se transformando em humus. É como se fosse um adubo para a terra, e aí o solo fica muito rico em nutrientes. O solo está bastante rico. Então, diz aqui, ó, na parte que nós acabamos de ler, que o solo ele apresenta diferentes componentes. Apresenta areia, apresenta argila e apresenta humus. E que diz também assim: a variação no tipo e na quantidade desses e de outros componentes resultam em diferentes tipos de solo. Então, de acordo com a quantidade de componentes que tem no solo, os solos vão ser de tipos diferentes. Por exemplo, se tiver mais humo, o solo ele vai ser um pouco mais escuro. Observem aí, ó, a foto que fala parte do solo da floresta amazônica. Esse solo aí é rico em humus. Olha como é escuro. Nessa outra foto, nós podemos observar uma parte do solo da estrada que é localizada lá no estado de Goiás. E esse solo é rico em argila, um solo mais avermelhado, um barro mais vermelho. E na outra foto, tem uma parte do solo de uma praia localizada na Bahia, no estado da Bahia. Esse solo é rico em areia. Perceberam a diferença? Um solo que é rico em humus, ele é um solo mais escuro, mais úmido. O solo que é rico em argila é um solo mais avermelhado, seus grãos são mais unidos. E um solo que é rico em areia, ele é um solo que tem os grãos mais secos e um tom mais claro. Vamos lá para frente agora, na próxima página. Cada tipo de solo apresenta características específicas, como a cor, a textura e a permeabilidade. Então, dependendo do tipo de solo, ele tem uma característica diferente. Por exemplo, tem solo que tem uma cor mais escura. Esse solo é rico em quê? Eu acabei de falar. É rico em humus. O solo também apresenta uma característica diferente de acordo com a sua textura. O solo é um pouco mais seco ou é um pouco mais úmido. O solo também apresenta diferença de acordo com a sua permeabilidade. Isso quer dizer o que, professora? Permeabilidade é quando um elemento ele é capaz de absorver água. Isso se chama
permeabilidade, a questão da absorção da água. Então, relacionado ao solo, esse solo ele pode ser muito permeável ou pouco permeável. Ele pode absorver a água com mais facilidade ou pode absorver a água com uma maior dificuldade. Continuando a leitura. O solo, ele pode apresentar grãos mais grossos, como os grãos de areia, e os grãos mais finos, como os de argila, por exemplo. Por isso, quando colocamos uma porção de solo rico em areia nas mãos, nós percebemos que as partículas têm textura mais grossa. Quando fazemos o mesmo com a argila, sentimos que a sua textura é mais fina. Olha só a diferença. Então, quando os grãos são mais grossos, ele tem uma textura de areia. A gente coloca na mão ali a areia, né? E a areia faz o quê? Fica tudo soltinho ali na nossa mão, né? Os grãos são mais grossos. E quando a gente coloca a argila na nossa mão, a gente sente que a sua textura é mais fina. Ela não fica tão solta igual a areia, ela não escorre com facilidade pelos dedos como a areia escorre nas nossas mãos, porque os grãos são mais finos. A areia é mais grossa, então escorre com facilidade das nossas mãos. Continua a leitura dizendo: você já despejou água sobre o solo? Você aí em casa, você já fez isso? Já jogou água assim sobre a terra? Claro, né? Quem nunca fez isso? Se você já fez isso, olha, deve ter percebido que a água entra em seus grãos, ou seja, se infiltra nele. Em alguns solos, a água tem mais dificuldade de passar pelos espaços entre seus grãos, e em outros, a água passa facilmente por esses espaços. Lembra da questão da permeabilidade? É nessa hora que a gente observa quando o solo é permeável ou não permeável, ou pouco ou muito permeável. Então, quando a gente joga a água lá no solo, a gente observa se o solo absorve aquela água de forma rápida ou se ele demora um pouco para absorver aquela água. Essa característica está relacionada à permeabilidade do solo. Olha aí o que eu acabei de comentar com você. Então, essa característica do solo absorver a água ou demorar um pouco para absorver. Ele absorve, mas tem alguns que absorvem de forma mais rápida e outros que absorvem de forma mais lenta. Então, essa característica está relacionada à questão da permeabilidade do solo. Ele é muito permeável ou ele é pouco permeável. Quanto a maior facilidade de água passar nos espaços entre os grãos do solo, mais permeável ele é. Então, quanto mais rápido a água penetra ali no solo, passando através de seus grãos, isso quer dizer que o solo é muito permeável. É isso que está querendo dizer aqui. Quanto maior a absorção, mais permeável o solo é. Se o solo demorar um pouco para absorver, isso quer dizer que o solo é menos permeável. É um pouco, ele tem mais dificuldade de permeabilidade. Se ele absorve com mais rapidez, então ele é um pouco mais permeável. Observe aí nas fotos. No solo rico em argila, por exemplo, a água não consegue se infiltrar no solo com facilidade, caracterizando um solo pouco permeável. Observaram? No caso da argila, aquele barro mais avermelhado, que é mais duro assim, quando você joga água nele, ele demora um pouco para absorver, a água demora um pouco para sumir assim, não é? Na terra fica até empoçada algumas vezes quando chove, então ele tem maior dificuldade de absorver, ele é pouco permeável. Observe a outra foto. No solo rico em areia, por exemplo, a água passa mais facilmente pelos grãos do solo e isso indica que ele é permeável. Olha só a diferença. Na argila, a água vai e demora um pouco para poder ser absorvida. Na areia, essa água vai e rapidinho ela passa pelos grãos do solo.
quando o solo é rico em areia, isso quer dizer que o solo rico em areia é muito permeável. Ela absorve com muita facilidade a água. Deu para compreender direitinho o conteúdo? Hoje nós falamos sobre o solo, a importância do solo para a nossa vida, para os seres vivos, para que nós utilizamos o solo, de que forma nós utilizamos, vamos relembrar. Então nós utilizamos o solo para quê? Para cultivar. Nós utilizamos o solo para quê? Para construir as nossas moradias. Nós utilizamos o solo para fixar, as plantas se utilizam o solo para se fixar, para tirar dele os nutrientes que necessitam. E nós também utilizamos o solo para criar animais. Tudo isso nós fazemos com o solo. Nós utilizamos o solo para todas essas coisas. E aí nós também estudamos hoje com relação às características do solo. Nós vimos que tem um solo com a tonalidade mais escura, e esse solo ele é rico em humus, que é uma terra muito rica em nutrientes. Nós também vimos o solo que tem uma tonalidade mais avermelhada, que é um solo rico em argila, e nós vimos o solo que é rico em areia. E também vimos a questão do solo ser permeável, muito permeável ou pouco permeável. O que significa isso, professora? Quando o solo ele é muito permeável, a água passa com facilidade através de seus grãos. Como, por exemplo, na areia, quando nós jogamos água na areia, rapidinho a água some, rapidinho a água é absorvida. E quando nós jogamos água no solo argiloso, na argila, e é um solo pouco permeável, a água demora mais para ser absorvida. E nós vimos tudo isso hoje. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. E agora vamos à atividade para casa? Para casa, você vai responder as atividades da página 47, 48 e 49. Tá certo? Então, que você possa caprichar. Tia, eu fiquei com alguma dúvida? Volta lá no vídeo, vê novamente a explicação, faz uma leitura atenta do conteúdo e retoma a atividade para concluir, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus e até a próxima.